irmão Josiel, El hermano Josiel, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, faz esta pergunta: él hace esta pregunta: por que hoje não se guarda o sábado? ¿por qué hoy no se guarda el día sábado? Se o sábado Si el sábado faz parte dos 10 mandamentos. hace parte de los 10 mandamientos. Sim, o Sim. sábado faz parte dos 10 El mandamentos. sábado hace parte de los 10 O mandamientos. sábado é o quarto mandamento. El sábado es el cuarto mandamiento. Êxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20, versículo 8 versículo 8, ao 10. versículo 8 al 10. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Sim. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Então, o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Entonces el sábado hace parte de los 10 mandamientos. É revelado biblicamente como o quarto mandamento. Es revelado bíblicamente como cuarto mandamiento. E existe uma certa divisão Existe una cierta división da lei de de Moisés la ley de Moisés que os adventistas do 7º dia fazem que los adventistas del séptimo día hacen para dar apoio à guarda do sábado. para dar apoyo al día sábado. Então, os adventistas ensinam assim, Los adventistas enseñan así, que a lei de Deus que la ley de Dios são os 10 mandamentos son los 10 mandamientos e a lei de y Moisés la ley de Moisés são os 5 primeiros livros da Bíblia, son los 5 primeros libros de la Biblia, que é o Pentateuco. que es el Pentateuco: Gênesis, Génesis, Êxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Números Números e Deuteronômio. y Deuteronomio. Por que eles fazem essa divisão? ¿Por qué ellos hacen esta división? Porque eles querem dizer assim que as cerimônias da lei, Porque ellos quieren decir que la ceremonia de la lei, como que pessoas eram mortas, como apedrejadas, personas que eran muertas, apedreadas, matar cordeiro, matar corderos, comemorar festas, conmemorar fiestas, as leis civis, las leyes civiles, fazem parte da lei de hacen Moisés. parte de la ley de Moisés. Que eles dizem que a lei de Moisés foi abolida na Ellos cruz. dicen que la lei de Moisés fue abolida en la cruz. Agora eles dizem que a lei de Deus Ahora ellos dicen que la ley de Dios são son os 10 mandamentos. los 10 Então mandamientos. diz que os 10 mandamentos continuam em vigor. Entonces dicen que los 10 mandamientos continúan en vigor. Que Deus só proibiu, Que Dios solo prohibió, Deus só acabou Dios solo com acabó a lei de Moisés. con la lei de Moisés. Não existe na Bíblia essa divisão da lei. No existe en la Biblia esa división. A de la lei de ley. Deus é una, La ley de Dios es ou una, seja, ela é unificada. es unificada. Existe uma só lei. Existe una sola A ley. lei de La Deus lei de Dios é a lei de es Moisés. la ley de Moisés. A lei de Moisés La ley de Moisés é a lei de Deus. es la ley de Dios. Ela é chamada lei de Moisés Ella es llamada ley de Moisés porque foi Moisés quem a promulgou porque fue Moisés quien la promulgó em cima do monte. encima del monte. Ela é chamada lei de Deus Ella es llamada ley de porque Dios ela foi dada por Deus. porque ella fue dada por Dios. Lei de Moisés, Lei de porque Moisés. Moisés passou a lei. Porque Moisés pasó la ley. Lei de Deus, Lei de porque Deus. Deus deu a lei para Moisés Porque passar. Dios le dio la lei para Moisés pasar. Então existe uma só lei. Entonces existe una sola A ley. própria Bíblia diz que existe só uma legislação. La propia Biblia dice que solo existe una Não legislación. existem duas legislações. No existen dos legislaciones. Existe uma só lei. Existe una sola ley. Isaías, Isaías, capítulo 33, capítulo 33, versículo 22. versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. Porque el Señor es nuestro juez y Él es nuestro legislador. O Senhor é o nosso rei. El Señor es nuestro rey. Ele nos salvará. Él nos salvará. Então Deus é o único legislador, Entonces Dios es el único legislador, já que existe apenas uma legislação. ya que existe apenas una legislación, Ela é uma só lei, una sola ley, e esta lei, y esta ley ela tem os mandamentos ya tiene los mandamientos civis, civiles, os mandamentos cerimoniais, los mandamientos ceremoniales, os mandamentos dietéticos los mandamientos e os dietéticos mandamentos morais. y los mandamientos Mas é a morales. mesma lei. Pero es la misma ley, Mas ela é civil, pero ella es civil, ela é penal, ella es penal, ela é moral, ella es moral, ela é dietética, ella es dietética, ela é cerimonial, ella es sendo a ceremonial, mesma lei. siendo la misma ley. O sábado El sábado
tanto o sábado como a lei, tanto el sábado como la lei, Deus não deu para nenhum outro povo. Dios no dio para ningún otro pueblo. Deus não deu a guarda do sábado, Dios no dio el día del sábado, nem a lei mosaica, ni la ley mosaica para os cananitas, para los cananeos, para os amonitas, para los amonitas, para os gentios. para los gentiles. Não. No. A lei de Moisés La ley de Moisés e a guarda do sábado y a guardar el foram sábado dados tão somente fueron dados tan solamente ao povo judeu, al pueblo judío, a nenhum outro a povo. ningún otro pueblo. Salmo, Salmo, capítulo 147, capítulo 147, versículo 19 e 20. versículos 19 y 20. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Capítulo 149. 147, 19 e 20. 147, 19 y 20. Dice así: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluia. Deus não deu a nenhuma outra nação. Dios no mandó a ninguna otra nación. Diz que Deus deu sua palavra a Jacó, Dice Dios en su palabra a Jacob, apenas ao povo de Abraão, apenas al pueblo de Abraham, que é o povo judeu. que es el pueblo judío. Não fez assim, ou seja, não deu a sua lei, No dio su lei, os seus estatutos, sus estatutos, a nenhuma outra nação. a ninguna otra Então nación. a lei de Moisés Entonces la não ley é de para Moisés mim. no es para mí. A lei de Moisés La ley não de é para Moisés os cristãos. não é para os O cristianos. sábado El sábado não é para os que servem a No Jesus. son para los que sirven a Isso faz Jesús. parte apenas para os judeus. Eso hace parte apenas para los judíos. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós. Tá vendo? Servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Y Deus. santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sinal do sábado La señal del día sábado é apenas es apenas entre os judeus entre los judíos e Deus. y Dios. Não tem nada a ver com os No cristãos. tiene nada que ver con los cristianos. Cristãos que hoje querem guardar o sábado, Cristianos que hoy quieren guardar el como sábado, certa igreja adventista do sétimo dia, como cierta iglesia adventista del séptimo igreja de día, Deus do sétimo dia, iglesia de Dios del séptimo día, testemunhas de Yehoshua no Paraná, los testimonios de Jesús en el Paraná, testemunhas de Yehoshua, de Ir a é Ushua, uma seita do Paraná. una secta del Paraná. Essas igrejas são sinagogas de Son Satanás, sinagogas de Satanás, porque eles querem ser judeus e não são. porque ellos quieren ser judíos y no son. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. E eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eu farei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então eles se dizem judeus, Ellos se dicen que son judíos. porque eles querem cumprir as ordenanças do judaísmo. Ellos quieren cumplir las ordenanzas del Porém judaísmo. não são judeus, mas são de Satanás. No son judíos, pero son de Satanás. Já existia uma profecia Ya existe una profecía no Antigo en el Testamento Antiguo Testamento sobre a abolição da guarda do sábado. sobre la abolición de la guarda del O día. próprio del día Deus sábado. usou o profeta El Oséias propio Dios usó el profeta Oseas para profetizar para profetizar que a guarda do sábado ia acabar. que guardar el sábado se acabó. Oséias capítulo 2, versículo 11. Oseas capítulo 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, e farei cessar os seus sábados e todas as suas festividades. Então o próprio Deus diz: farei cessar os seus sábados. Oséias capítulo 2, verso 11. Oseas capítulo 2, verso 11, dice así la palabra del Señor. Oseas capítulo 2, verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Deus diz que já ia acabar.
Dios dice que se iba a acabar. E o profeta Jeremias, Y el profeta Jeremías, ele também profetizou que a lei de Moisés ia acabar. él también profetizó que la ley de Que ia Moisés ter iba a povo que não terminar, ia precisar seguir esta lei. que iba a haber un pueblo que no iba a necesitar Que seguir Deus esta ia ley, dar novo concerto. que Dios iba a dar un nuevo concierto. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley a su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Então o próprio Deus já tinha permitido outra lei. Entonces el propio Dios ya tenía Embora a permitido lei foi um concerto com o povo judeu, más allá que la ley fue un concepto con el pueblo judío, a Bíblia diz que a igreja, quando foi formada em Jerusalém, la Biblia dice que cuando la iglesia fue formada en Jerusalén, tinham judeus ali. tenían judíos Então allí. Deus já deu essa admoestação Entonces Dios ya hizo esa para amonestación provar que eles não precisariam mais seguir a lei de Moisés. para probar que ellos ya no necesitarían seguir la ley de E Moisés. justamente isso se cumpriu. Y justamente eso se A cumplió. profecia do fim da lei La profecía del fin de la se ley cumpriu em Cristo. se cumplió en Cristo. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Lucas 16:16. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. La ley y los profetas duraron hasta Juan. Desde agora lhes é anunciado o reino de Deus. Desde ahora es anunciado el reino de A los lei cielos. findou-se. Entonces ahí terminó. E a guarda do sábado findou com Y ela. guardar el día sábado terminó con ella. Acabou-se Terminó. a guarda do sábado. Y guardar el sábado. Colossenses, Colosenses capítulo 2, capítulo 2. versículo 14 ao 17. 14 al 17. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Y despojando a los principados y a las... versículo 16. Por tanto, nadie... Não, 2, 14 ao 14, 17. perdón. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sombra, porque eram coisas transitórias Porque eran cosas que transitorias durariam apenas um determinado tempo. que durarían apenas un Cristo determinado veio, tiempo. Cristo acabou vino, a lei. terminou Agora a lei. a igreja Agora é a o igreja corpo de Cristo é o corpo e não de mais Cristo. seguirá a lei de y Moisés, ya no seguirá la ley de na Moisés, qual está inclusa la cual está incluida a guarda do sábado. guardar el día E sábado. os 10 mandamentos Y los 10 mandamientos transformaram-se em dois, se transformaron en dos, apenas em dois. apenas en dos. E não tem guarda do sábado mais nele, não. Y ya no hay más guardar el sábado.
Mateus capítulo 22, Mateos capítulo 22, versículo 37 ao 40. versículo 37 al 40. E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei, toda a lei, toda a lei e os profetas. Ou seja, a lei agora se resume nesses dois. Não tem dias, não tem meses, não tem anos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Agora, Ahora, você pode perguntar usted puede preguntar para qualquer sabatista. para cualquier sabatista. Sabatista é quem guarda o sábado. Sabatista es quien guarda el sábado. Pergunta para qualquer sabatista. Pregúntale a cualquier Se ele sabatista obedece o sábado como é para ser obedecido, conforme os judeus si obedecem. él obedece el sábado como es para ser obedecido conforme los judíos obedecen. Vamos lá. Vamos No a- dia de sábado, En el día sábado não podia nem acender fogo dentro de casa. no podía ni siquiera encender fuego dentro de casa. Êxodo capítulo 35, versículo 3. Éxodo capítulo 35, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas no dia de sábado. No encenderé fuego en ninguna de vuestras casas en el día sábado. Repetindo, não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de sábado. No encenderá fuego en ninguna de vuestras moradas en el día sábado. Então no sábado, Então, não no podia sábado. nem acender fogo. No podía ni siquiera O encender tanto que fuego. os judeus que seguem o sábado ao pé da letra, Entonces los judíos que siguen el sábado al pie de la letra, até o elevador, hasta el no ascensor, dia de sábado, No dia ele sábado. se movimenta sozinho. ellos se mueven solitos. Ele para em cada andar, Ellos paran en porque eles não querem cada transgredir piso, esse mandamento. porque ellos no quieren transgredir este mandamiento. Nem de carro certos judeus andam no dia de sábado por causa da combustão. Ni de auto andan ciertos judíos el día sábado por causa del combustible. No sábado, os judeus que são seguidores, Los sábados los judíos que son seguidores, eles comem a comida fria. ellos comen la comida Não fría. pode esquentar no fogão, No puede calentar nem la no cocina, micro-ondas, ni en el porque não microondas, pode acender fogo. porque no puede encender Em fuego. certos lugares de Israel, En ciertos lugares eles de nem Israel, acendem ellos lâmpadas, ni siquiera acendem lámparas, lume encienden luminares para não transgredir esse para mandamento. no transgredir este mandamiento. Agora pergunta para qualquer um que quer guardar o sábado aí. Ahora pregunta para cualquier uno que quiere Se guardar ele el não sábado. acende fogo no dia de sábado, Si él no enciende fuego en el ele día faz a sábado, comida sexta-feira, él hace la comida mas el no día viernes, sábado ele esquenta a comida lá. pero el día sábado calienta la comida. Já quebrou. Ya quebró. Aqui diz, não acendereis fogo em sua casa no sábado. Aquí dice: no encenderé fuego en tu casa el día Toma sábado. banho no chuveiro quente. Toma baño con la lluvia Já caliente. quebrou. Ya quebró. Anda de carro. Anda de auto. Já quebrou. Ya quebró. Está acendendo fogo. Está encendiendo Está usando algo quente. Está usando algo caliente. Já quebrou. Ya E o que rompió. diz Tiago ¿Y 2,10? qué dice Santiago Aqueles que 2:10? querem cumprir a lei Aquellos que quieren cumplir e la ley, tropeçar num ponto só dela tropezar solo é en un punto de culpado ella, de todos os mandamentos. culpado de todos los mandamientos. Está aí. Está ahí. Tem outra coisa aqui também. Hay otra cosa también. Atos capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Diz o caminho de um sábado. Dice acerca del sábado. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. O que significa caminho de um sábado? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O que é um caminho de um sábado? ¿Qué es el camino de un sábado? Eram 800 Eran metros 800 metros que se podia andar no dia de sábado que se podían dar en el día sábado por uma questão de emergência. por una cuestión de emergencia. Agora eles no dia de sábado, Ahora ellos en el día eles sábado, andam em mais de 800 metros. ellos andan más de 800 Para cima, metros. para baixo, para cima, para Para baixo. arriba, para abajo, Já para estão, arriba, já estão desfavorecendo a lei. Ya están desfavoreciendo la Então é ley. culpado de tudo. Entonces es culpado de É todo. por isso que Cristo cumpriu a lei. Es por eso que Cristo Porque cumplió la ninguém ley, conseguiria cumpri-la. que nadie conseguiría Então cumplirla. quem quer guardar dias, meses ou anos, Entonces, ¿quién quiere guardar días, meses, años? ele invalida o sacrifício de Cristo. Él invalida el sacrificio de Ele Cristo. torna o sacrifício de Cristo em vão. Él torna el sacrificio de Cristo en vano. Gálatas capítulo 4, versículo 11 e Gálatas, 12. capítulo 4, versículo 11 y 12. Receio de vós que haja trabalhado em vão para convosco. Vendo? Gálatas capítulo 4, versículo 9 ao 11. Gálatas 4, versículo 9 al 11. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quem guarda o sábado, Quien guarda el sábado, torna o trabalho da cruz inválido. torna el trabajo de la cruz inválido. 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 Que na graça Que en la não tem gracia, dias, que en la gracia no não hay tem días, meses no hay meses, e não tem ano. no hay años. Então está aí Entonces está a ahí resposta. la respuesta. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.